Olá, pessoas. Sou eu, Fabiola Bia, tudo bem? Hoje é dia 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso. As pessoas que têm 60 anos ou mais. Essa data foi estipulada para que se pudesse reavaliar a atitude das pessoas em relação ao idoso, para que ele não fosse visto como um ser invisível e para que pudesse repensar essa questão de que ele é um ser decadente. Não, isso precisa mudar. Apesar da perda de algumas características físicas, o idoso tem uma potencialidade incrível e ele precisa estar na sociedade. Então, em 1991, a ONU estipulou essa data para que realmente a luta da pessoa com deficiência pudesse mudar de foco. Agora, a ideia é olhar para a saúde, para a família, para o abandono, que infelizmente acontece muito, para a vida sexual dos idosos e para a questão da aposentadoria também, sim, porque tem um momento em que o próprio idoso precisa se observar e ver que está no momento de ser afastado para um local seguro. E ele precisa ter um cuidado quando isso acontecer, né? Um cuidado em relação a ele. Infelizmente, as agressões físicas são as maiores agressões em relação ao idoso. Depois disso, vem em relação à apropriação imoral de bens próprios, a questão do transporte é muito difícil para o idoso, as calçadas, as ruas, nem se fala, e também tem a questão da fome e da desnutrição. Tudo isso precisa mudar. A gente precisa lutar para que realmente se mude o olhar em relação ao idoso, para daí sim poder começar a mudar as atitudes e tudo mais. Tem uma frase de Dominique Franklin que diz que quando os idosos se sentem inúteis, eles morrem. E é isso mesmo, vai lá, só se acabando. Isso não pode acontecer. É preciso encarar a velhice, entender ela, aceitar que ela chega e se prevenir para ter uma velhice com qualidade. E para isso, o mais importante é ter qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, os idosos precisam ter uma vida ativa. E isso tem alguns itens que vão compor essa qualidade de vida. O primeiro deles seria a família. Sim, recebo aqui a minha mamãe, vai participar hoje com a gente. Ela é recém-idosa, né? Ela tem um pouquinho mais de 60, mas ela já tem mais de 60. 37. Opa! E o idoso precisa desse cuidado da família. Isso é amparado pela lei do Estatuto dos Direitos dos Idosos. A família precisa cuidar do idoso, inserir o idoso, mas também respeitar os limites de autonomia dele, respeitar o que ele quer, o que ele não quer, e assim ele vai realmente fazer parte ali da família, né? Do contexto familiar. Outro item seria a sociedade. Sim, ter uma sociedade com uma infraestrutura que vai acolher esse idoso, fazer com que ele se sinta útil, fazendo parte de todos os processos da sociedade. Que não seja só um consumidor e que ele seja um colaborador. Muito bom. Outro item depois disso são as políticas públicas. Esse é um problema grave. Garantir locais em que o idoso vai ter assistência de saúde, ele vai ter assistência de sociedade, de estar em convívio com outros idosos, fazendo atividades físicas e se promovendo como um todo, tendo um amparo das políticas públicas. Hoje, inclusive, estão sendo desenvolvidos projetos por educação à distância dos idosos, o que é muito saudável também, né? Então a gente precisa cobrar e ficar de olho nas políticas públicas, sempre. Outro item é a saúde. Sim, o Ministério da Saúde organizou uma caderneta de saúde da pessoa idosa. E essa caderneta já foi distribuída até 2018, tem um índice que ela já foi distribuída para 3 milhões de idosos já. E isso precisa ampliar bastante, porque segundo as estatísticas,
14% da população do Brasil, ou seja, 30 milhões da população, é composta por idosos. E dentro desses 30 milhões, 75% deles depende única e exclusivamente do SUS. Ou seja, não podemos baixar a guarda e exigir o cuidado deles, porque acidentes acontecem depois na fase da idade, o abandono não pode acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte como família, como amigos, para a gente poder cobrar do governo alguma coisa, né? E infelizmente a maior parte vou terminar com uma curiosidade hoje, que diz que a maior parte dos acidentes que acontecem, que causam morte, que acontecem com os idosos, é por atropelamento ou por queda. Aí eu vou encerrar lendo uma frase para vocês hoje. É uma frase de um médico geriatra, que fala que a maior parte das quedas da própria altura ocorrem em casa, por falta de adaptação do ambiente, excesso de obstáculos, falta de barras de apoio, presença de pisos sem antiaderência e que são perigos contínuos na vida do idoso. Então, gente, por favor, vamos cuidar, vamos amar, porque como eu falei antes, eles cuidaram tanto da gente, agora é nossa obrigação cuidar deles. E hoje eu vou terminar com uma música de Arnaldo Antunes, Envelhecer. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer.